Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem para o nosso crescimento espiritual. Queridos, eu cheguei em casa aqui há pouco e me deparei aqui com uma notícia muito triste de uma queda de um avião com 62 passageiros que caiu em Vinhedo, São Paulo. Olha que desgraça, olha que tragédia. Eu tenho falado aqui, por mais que a carne sofra, por mais que o espírito reine, a carne sempre sofre. Então o título da mensagem, o tema é esse, a queda desse avião com 62 passageiros, hoje em Vinhedo, São Paulo. E a pergunta é, fatalidade ou agir de Deus? Qual a sua opinião? Quando nós estávamos no sistema religioso, era muito comum a gente usar essa expressão, Deus permitiu. Nossa, que fatalidade! Hoje, com a mente de Cristo ativada, eu não consigo mais imaginar que algo tenha acontecido simplesmente com a permissão de Deus. Porque eu creio que um Deus soberano, ele não permite absolutamente nada, ele faz. Sendo assim, esse acidente trágico que aconteceu hoje em Vinhedo, com 62 pessoas mortas, também não foi nenhuma fatalidade, e sim agir de Deus. Gente, eu não consigo imaginar que essas 62 pessoas morreram contra a vontade de Deus. Por quê? Deus é soberano. Vamos imaginar, ele sabia que esse avião ia cair, certo? E eu pergunto, ele não poderia ter evitado? Porque se você diz, Júlio, se Deus fez isso, ele é injusto. Ora, mas se Deus pode fazer e não fez, não evitou, poderia ter evitado e não evitou, ele também foi injusto. Você percebe que esse nome de Deus sendo injusto, ela se encaixa de qualquer maneira. Ou sendo da vontade dele, ou ele deixando acontecer, uma vez que ele é onipotente. Mas é lógico que foi da vontade de Deus, gente. Você vê que dessas 62 pessoas que morreram, eram para ser 65. 3 pessoas não embarcaram. Eu vou colocar aqui um vídeo de uma matéria rápida de um dos sobreviventes, que não viajou, que era para viajar, chegou atrasado e não viajou. Você desculpe aqui o improviso, que eu vou pegar aqui o celular e vou trazer para aqui, tá certo? Olha só. A gente vai tentar chegar aqui para conversar com mais um passageiro que estava nesse grupo dos que perderam aqui o voo. Ele até está bastante emocionado, falando aqui no celular, está conversando com a família. A gente vai tentar falar com ele aqui. Dá licença, meu amigo, a gente está ao vivo aqui no Jornal Hoje. Você estava naquele grupo que acabou não embarcando, perderam a conexão, como é que foi? Eu cheguei aqui às 9h40, né? Ela até estava fechada, mas o voo ia sair pela Voa Express. Eu estava fazendo um trabalho no Hospital Regional de Toledo, sou do grupo 10. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando para ver se abria. Normalmente o aeroporto sempre tem ali alguém do guichê, não tinha ninguém. Eu fiquei lá em cima, tomei um café, esperei. Quando o microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Eu, quando desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando, quando deu 10h41 mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é 1 hora antes do embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Porque ele fez o trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui. Desculpa. Não, imagina, a gente entende a sua emoção. Como que é seu nome? Meu nome é Adriano Assis. Você é de onde? Sou do Rio de Janeiro, E você tinha algum conhecido que chegou a embarcar? Conhecia alguém? Não. Nenhum conhecido. O que você estava falando agora no telefone? Gente, desculpa o improviso aqui, tá certo? Olha só, você vê que esse cidadão aqui, carioca, que a gente viu a entrevista dele, ele chegou a discutir com um funcionário da empresa de aviação porque não deixou ele entrar no avião.
chegou a discutir, né? Chegou a discutir, ou seja, 62 pessoas embarcaram. 3 chegaram atrasadas e ele chegou a discutir: rapaz, eu quero viajar, eu preciso viajar. E o camarada disse: ó, não pode mais. E ele, né, humanamente falando, deve a vida dele a esse rapaz. Mas no âmbito espiritual da coisa, nós que estamos sem o véu da religião, é lógico, gente, que Deus já havia determinado o arrebatamento desses 62 espíritos. Eu creio nisso. Eu não consigo imaginar um avião desse caindo e Deus dizendo: meu Deus, que desgraça. Quer dizer, essas pessoas que morreram, Deus programou para que elas morressem, muitas delas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Mas aí teve esse acidente e essas pessoas morreram antes do prazo determinado por Deus. Se hoje você acredita nisso? Claro que não, gente. Jó 42, 2. Nenhum são quantos? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 46, 10. Faço toda a minha vontade. É lógico que foi da vontade de Deus, gente. Estava determinado o arrebatamento desses 62 espíritos. Ou eu creio nisso, ou simplesmente Deus não existe. Não existe um Deus que está lutando, que está guerreando. Tudo que acontece é sim da vontade de Deus. Porque se você disser: Júlio, se foi Deus, ele foi muito injusto diante de uma tragédia dessa. Ora, ele sendo onipotente, podendo ter evitado e não evitou, ele também foi muito injusto. Você percebe que essa expressão, Deus foi injusto, se encaixa nos dois entendimentos? Não, se foi da vontade de Deus, ele foi muito injusto. Todo jeito ele foi injusto, porque ele é onipotente, poderia ter evitado e não evitou. Mas claro que ele não foi injusto. Por mais que o Espírito reine, a carne sofre. Então nós vamos ter aí, hoje ou amanhã, 62 velórios, enterros. Os parentes que ficaram, né, vão chorar, já estão chorando, sofrendo. Mas eu pergunto, onde estão os 62 espíritos que foram arrebatados hoje lá em Vinhedo, São Paulo, com um novo corpo glorioso igual dele, vendo o Senhor como ele é? Você percebe aí que, por mais trágico que seja, depois que a carne tomba, o espírito volta para Deus? Essas pessoas, seus parentes que vão enterrar seus entes queridos amanhã, essas pessoas vão sofrer enquanto estiverem aqui na terra. Mas não vai chegar o momento que a carne vai tombar? Quando a carne tomba, o espírito volta. É aí que Deus se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito e que ele é justo. Eu creio nesse Deus, na soberania de Deus. Então hoje, diante de um acidente desse, diante de uma tragédia dessa, com a mente de Cristo ativada, eu não creio de maneira nenhuma que foi fatalidade. Não creio de maneira nenhuma que foi fatalidade. E nem foi, pessoal, de não fatalidade, não foi fatalidade. Então eu creio sim que foi um agir de Deus. Também não foi permissão de Deus. Um Deus que é soberano não permite nada. Ele faz. Então eu creio que esse trágico acidente, essa tragédia, essa desgraça que aconteceu hoje em São Paulo, Vinhedo, onde morreram 62 passageiros, foi sim da vontade de Deus. E esses 3 que não embarcaram, as pessoas dizem que foi livramento. Livramento de quê? Livramento de quem? Se tudo é da vontade dele. Júlio, Deus te proteja. De quê? De quem? Se tudo é da vontade dele. É nesse Deus que eu creio. Ou eu creio nesse Deus que é soberano e que faz toda a sua vontade e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ou simplesmente esse Deus não existe. Mas quem prega um Deus que está lutando, que está guerreando, que está permitindo que exista uma fatalidade, são as religiões. Porque tem interesse que entendamos que existe um Deus que está lutando e guerreando, que existe uma batalha, uma prova, uma peleja.
Nunca houve nada disso, gente. Não existe nenhuma guerra, nenhuma peleja, nenhum conflito entre Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Esse é o entendimento de quem realmente compreendeu o Evangelho da graça de Deus. Então, essa tragédia que aconteceu há pouco em Vinhedo, São Paulo, 62 pessoas morreram, foi sim da vontade de Deus. Tá certo? É nisso que eu creio. Esse é o Evangelho da graça que foi revelado ao apóstolo Paulo, no terceiro céu, no paraíso, está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Com a morte de Paulo, esse evangelho ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que quando os homens são sérios, levam os evangélicos para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Eles não compreendem o antes e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Mas a maioria sabe que está enganando. Então, esse é o canal Acorda Povo de Deus. Eu peço que você acesse a playlist do canal. Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Você evangélico que está assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez agora no YouTube, saiba que pecado era transgressão de leis. Não existe mais pecado. Não confunda pecado com a carne errar humanamente falando. A maldade do homem hoje é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Nós que temos o espírito ativado, não temos prazer na ação da carne, porque estamos com o espírito. Por isso que nós não temos desejo de fazer a maldade. Mas a maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Zacarias 3:9. Que dia? Na cruz. João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, não removeu? Não tirou? Quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz ou está dizendo que Deus é mentiroso? Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Porque quando você acredita que é pecador, você está na mão do sistema religioso. Pecado era transgressão de leis. 1 João 3,4. Depois da cruz, quando já não havia mais pecado, Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? O próprio Paulo, quando fala de pecado, ele está se referindo aos judeus que estavam praticando as obras da lei de Moisés depois da cruz. Ele fala de pecado. E ele diz, humanamente falando, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Que carne? A carne que estava praticando as 613 leis da Torá. Ele usou essa expressão. Lógico que as pessoas que entenderam o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, as pessoas que compreenderam, fizeram a vontade de Deus. E aqueles que não compreenderam, também fizeram a vontade de Deus. Então, pecado era transgressão de leis. Não somos pecadores. Paulo disse em Colossenses 2,10, quando ainda, Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude. Paulo falou naquela época, depois da cruz. 2000 anos depois, os evangélicos estão dentro dessas chamadas igrejas, estão lá se arrependendo dos seus pecados. O pastor ora, ele chora. Quando ele bota o pé na calçada, você vai entrevistar: meu irmão, você é pecador? Claro, meu irmão, todos nós somos pecadores. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica, que quando os evangélicos acreditam nisso, são só 70 milhões de evangélicos, enche os cofres desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Não estou generalizando aqui os pastores. Eu conheço homens sérios, éticos, que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está mentindo, está enganando. Diabo nunca foi um ser espiritual. Eu estou fazendo uma explanação aqui das mensagens que você vai assistir aqui no canal Acorda Povo de Deus. Pecado não existe. Diabo nunca foi um ser espiritual, sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem, se referindo a um opositor, a uma pessoa contrária, tinha essa gíria, essa maneira de dizer: ih, rapaz, esse cara é o diabo.
Pecado, diabo era o pecado, eram as leis de Moisés, as 613 leis de Moisés. Inferno significa sepultura. O inferno falado por Jesus foi o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse crematório jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Esse foi um inferno falado por Jesus de Nazaré nos livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado a Paulo nas suas 14 cartas, de Romanos a Hebreus, considerando que ele escreveu Hebreus, mas não faz diferença nenhuma. Inferno significa sepultura, lugar dos mortos. Se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na Terra? Satanás é o sócio desse sistema. É impossível não ficar rico com um sócio desse. Últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. Pedro fala isso em Pentecostes. Paulo fala isso para uma carta para Timóteo. Tudo foi para Israel. Tudo já aconteceu. Foram os últimos dias de Israel, meu amigo. Meu irmão, minha irmã. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que dos últimos dias, isso é outro feitiço, outra macumba evangélica. Tudo que acontece, estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Como os evangélicos estão sendo enganados? Foram os últimos dias de Israel. Salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que aconteceu no ano 70. Quem crer com R no final, quem entender, quem compreender, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Tudo foi para Israel. Tudo já aconteceu. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Tudo já aconteceu, meu querido e minha querida. A Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético, não existe pastores e muito menos profetas. Salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quando você entende o Evangelho da Graça, você tem também a sua mente salva. E mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Dízimo é uma aberração nos dias de hoje. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11. João escrevendo para as 7 igrejas, 7 pastores, 7 cidades. O que é que nós temos a ver com isso? Por que João enviaria o livro da revelação do Apocalipse para as 7 igrejas, 7 cidades, se os acontecimentos não fossem para eles? Percebeu aí? Por que Paulo enviaria 14 cartas, 14, se não fossem para eles? Você viu aí o quanto o sistema religioso engana nossos amados irmãos evangélicos? Essa insanidade do futurismo, que é um balcão de empregos e uma verdadeira heresia e insanidade, o futurismo. Afastados e desviados, é impossível você se afastar de Deus, ainda que queiramos. É impossível. Como vamos nos afastar de um Deus que está aqui dentro de mim, dentro de você? Meu querido, minha querida, Ele não pertence a você. É você que é propriedade exclusiva dele. Como é que você vai se afastar? Ainda que eu queira, é impossível. Se eu disser, Senhor, eu não te quero, eu te odeio, eu agora sou ateu, eu não acredito mais no Senhor, o Senhor não é mais meu pai, eu não sou mais o seu filho, ainda que eu diga tudo isso, eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa opção, porque Ele não pertence a mim, sou eu, é você, que somos propriedade exclusiva dele. Aí você não frequenta esse galpão, que hoje tem uma placa de igreja, alguns anos era uma oficina e mais tarde pode ser uma faculdade. Aí você não frequenta esse lugar aí chamado de igreja, que Deus nunca habitou em templos construídos por mão de homens. Aí você não frequenta um cão guloso, um abutre com rótulo de pastor, diz que você está afastado e desviado.
Normalmente, verdade, nós estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto, afastados e desviados para a glória de Deus. Volta de Jesus é uma das maiores heresias e fonte de renda desse maldito sistema. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, se não, somente as ovelhas perdidas de Israel. E Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou. Verbo presente da época. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel no ano 70, abril do ano 70, onde a potestade, o Império Romano invadiu Jerusalém e 1 milhão de judeus foram mortos. Eles não creram e foram condenados. Os que creram foram salvos, não ficaram na Judéia, fugiram para os montes. Aí o sistema religioso diz, não, porque Jesus veio para os dele, mas os dele não o aceitaram. E foi, quer dizer, que ele é onipotente, sabia que a maioria não ia aceitá-lo, e ele se decepcionou, ele se frustrou, foi? Claro que não. Isso é uma estratégia do sistema religioso para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Ele veio para Israel, e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. João fala lá em Apocalipse, uma voz como de trombeta. Tu consegue imaginar isso? Era uma gíria, né? Uma figura de linguagem dizer que a voz tinha um som de trombeta. Apenas isso. Trombeta significou palavra. Então ele vindo com as nuvens, e todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, representada pelo juízo de Israel, sobre Israel. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Eu fiz esse desafio faz mais de 3 anos. Nenhum pastor, teólogo, nem evangélico me refutou aqui. A Trindade é uma heresia. Não existe 3 deuses, 3 tronos. Existe um único Deus que falou com o profeta, o mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, o Nazareno, e o Deus que habita em mim e você, desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, que ele ia entrar em toda a carne. Hoje ele não visita mais. Antes ele visitava, ele entrava e saía. Hoje não. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim, dentro de você. Então essa volta de Jesus é uma heresia, porque a Trindade é uma heresia. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Se é medo de morrer, vai morrer. Vamos passar pela morte. Porque se o evangelho compreender isso, que Jesus já voltou, automaticamente vai cair a ficha dele. Nossa, então eu vou passar pela morte. Esse Júlio Chaves é um herege. Ele prefere não acreditar. É fácil acreditar que Jesus está voltando. É fácil acreditar na existência de um ser espiritual chamado Satanás, que todos os domingos, em todo culto de libertação na quinta-feira de noite, em mais de 100 mil igrejas no Brasil, os pastores estão dizendo, sai dele, Satanás. É o cara, viu? Você vê que feitiço, que macumba. Então a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Batalha espiritual nunca houve. Não há nenhuma batalha espiritual e jamais haverá. Paulo, quando fala isso, em Efésios 6, do 10 ao 16, ele está se referindo a uma batalha 100% física. Principados e potestades eram pessoas influentes, era o sistema religioso romano, o Império Romano, na época era uma potestade. Hoje, um principado e uma potestade são os ministros, o presidente, o papa, o governador, os vereadores, pessoas influentes e poderosas. Nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Isso é um ciclo vicioso que atrai, é um engodo, mas é uma mentira, é uma fake news desse maldito sistema religioso. Deus nunca esteve guerreando contra ninguém. Mas os evangélicos acreditam que existe Deus e os anjos, Satanás e os demônios. E é fácil acreditar nesse ser chamado diabo, porque muitas vezes a pessoa atribui o seu fracasso, a sua falta de realização, nesse ser chamado Satanás.
Por isso que é fácil acreditar que existe diabo, que existe inferno, que Jesus está voltando, que estamos nos últimos dias. Por isso que só Deus para tirar o véu, para que a pessoa compreenda esta palavra. Línguas estranhas é picaretagem. Eu costumo dizer que existem homens sérios, éticos, que acreditam em pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, apocalipse, afastados, volta de Jesus, batalha espiritual. Eu acredito que existam homens que acreditam nisso. Eu conheço aqui em João Pessoa homens sérios, éticos, que acreditam naquilo que pregam. Agora, terra decanta, lipa na chulipa, é picaretagem. Ele sabe que está enganando. Então, se teu pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora. Ele está te enganando. Ele tem consciência disso. Porque línguas estranhas eram idiomas. Jesus deu poderes aos seus discípulos. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar em línguas estranhas. Esses 4 poderes eram para os judeus acreditarem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Tem nada a ver conosco, muito menos com os dias de hoje, gente. E não tem nada a ver com o Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Então nunca houve. Línguas estranhas é picaretagem. Porque Pedro e os demais, João e Tiago, que eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, tinha que falar outros idiomas. Porque aqueles países circunvizinhos, o todo mundo na Bíblia é mundo de Israel, terra de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9, 10, os países circunvizinhos. E os judeus que moravam nesses países falavam outros idiomas. Como é que Pedro ia falar que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram, se esses judeus não entendiam a língua de Pedro? Por isso que Jesus de Nazaré deu poderes a eles, para que eles falassem línguas estrangeiras, línguas e idiomas, expulsassem demônios, curassem enfermos e ressuscitassem os mortos. Hoje não existe mais isso. É tudo fraude, é tudo picaretagem, é tudo fake news. Ele cura, ele pode usar uma cirurgia, ele pode usar um remédio, ele pode usar um tratamento da medicina, mas esse negócio, seja curado em nome de Jesus de Nazaré, é malandragem. Tá certo? Então, batalha espiritual nunca houve, línguas estranhas é picaretagem, a ação de demônios pode ser tudo, menos demônios, porque os demônios que eram espíritos malignos vindo da parte de Deus, está lá em 1 Samuel 16, 14, todos os demônios agiram em favor de Deus, foram criados por Deus, foram gerados por Deus, nunca foram inimigos de Deus e foram criados por Ele, porque tinha um propósito de uma pessoa se manifestar na época de Jesus e os discípulos expulsassem os demônios, para que os judeus acreditassem: nossa, ele expulsou um demônio do meu filho em nome de Jesus de Nazaré. Realmente, Jesus é o Messias de quem os profetas profetizaram. Esses que creram foram salvos. Eles não ficaram na Judéia, eles fugiram para os montes. Onde é que tem? Para que um demônio se manifestar hoje? Porque no antigo pacto não existem manifestações de demônios. Porque essa manifestação foi para a época de Jesus. Se é para colocar em prática isso, curar enfermos e ressuscitar os mortos, toda a ambulância do SAMU e todo o hospital era para ter um pastor para curar os enfermos. A gente está vendo aí pastores com câncer. Cadê? Bota a mão para curar. Mateus 10:8, e curarão os enfermos. Coloque isso em prática. Onde é que você vê morto sendo ressuscitado? Você vê gente ganhando cachezinho para pular do caixão. Tudo malandragem, gente, tudo picaretagem. Então esses 4 poderes, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos e línguas estranhas, que eram línguas, idiomas, tudo isso foi para a época, não mais para hoje. Demônios, não existe manifestação de demônio, pode ser tudo, menos demônios. Curas, milagres não existem mais em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais.
E nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. A Bíblia, como livro profético, não é mais, é um livro histórico. Mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Glória a Deus por essa palavra. Então, meu querido, o tema da mensagem eu falei aqui com relação às 62 pessoas que morreram hoje. Um avião que caiu em Vinhedo, São Paulo. Foi sim da vontade de Deus. E essas 3 pessoas que não embarcaram, não foi livramento não. Júlio, Deus te proteja. Proteger de quê? Proteger de quem? Não tem livramento. Tem o agir de Deus, de um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano não permite nada. Ele faz. E não existe fatalidade. E o que existe é soberania de Deus. Tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal Acorda Povo de Deus, eu peço que você se inscreva no canal. Eu nunca vou pedir nada aqui a você, a não ser que você dê um like, que você dê um joinha, que você compartilhe aí no seu grupo de amigos, do WhatsApp, de Facebook. Tá certo? Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Ativa o sininho, coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova, o YouTube avise a você. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.